Isso aqui é a professora Maria Helena Souza Pató, Departamento de Psicologia. Ela escreveu uma obra importante pra gente aqui. Ela escreveu Introdução à Psicologia Escolar. Importante obra aí que tá servindo de base, uma das, né, que tá servindo de base pra esse ecossistema de comunicação. Eu não sou ninguém e você tá na insurgência. A respeito disso, né, da relação entre as ciências e a revolução econômico-política do século XVIII, né, ele diz: não se pode dizer que a evolução das ciências no século XIX possa ser analisada exclusivamente em termos dos movimentos econômicos e políticos. A maior parte das atividades humanas tem sua lógica interna, que determina pelo menos uma parte. O mundo do pensamento é até certo ponto autônomo. Seus movimentos se reproduzem, por assim dizer, dentro da mesma frequência de onda histórica, não é? Mas não são simples ecos destes. Não podem conectar-se de maneira simples a um aspecto da política ou da economia. Ainda assim, as ligações são difíceis de serem negadas, sobretudo no caso das ciências humanas. Mesmo o mais apaixonado crente na imaculada pureza da ciência pura é consciente de que o pensamento científico pode, pelo menos, ser influenciado por questões alheias ao campo específico de uma disciplina. No mínimo porque os cientistas, até mesmo o mais antimundano dos matemáticos, vivem num mundo mais vasto do que suas especulações. Estão no mundo. São homens e mulheres cujas vidas, mesmo no presente, não se restringem ao laboratório ou ao estudo. Eles têm, então, visões de mundo, eles têm posições políticas, eles têm concepções, eles são guiados por estereótipos, preconceitos, etc. Como ele diz, isso remete à questão do engajamento do cientista, do compromisso. E ele é totalmente contrário a este mito da ciência, da produção científica como alguma coisa. Portanto, é uma outra epistemologia. A ciência não é neutra com algum desses segmentos. Eu não sou ninguém e você tá na Insurgência Pedagógica, playlist da Boca do Cenoura, direcionada a investigar, caso a caso, as situações de violência nas escolas brasileiras. Maria Helena de Souza Pató já disse: a ciência não é neutra. Para qual lado ela vai pender? Se ela vai servir à lógica, servir ao modus operandi, ou se ela vai denunciar. Hoje eu me deparo com uma notícia através do portal Aqui Vale, que diz: briga no banheiro da escola. Calma aí. Perdão, violência me embrulha o estômago. É uma notícia do dia 20 de agosto de 2025. Briga no banheiro da escola termina com estudante ferida por golpes de faca em São José. O caso aconteceu na zona leste da cidade. Ronda Escolar e SAMU foram acionados e prestaram um atendimento imediato. A vítima foi encaminhada para a UPA. Vale lembrar que a escola é uma escola estadual. A Escola Estadual Dorival Monteiro, no bairro Parque Novo Horizonte. Não é em toda escola estadual, mas sempre tem uma escola estadual. A briga aconteceu no banheiro feminino e a vítima foi encaminhada à UPA Novo Horizonte. A Ronda Escolar, Polícia Militar e o SAMU foram acionados e prestaram atendimento imediato. Será que foi o mesmo atendimento imediato prestado à vítima da escola José Chediak? A equipe escolar agiu com rapidez para controlar a situação. Vale reforçar: o órgão público explicou que os responsáveis foram chamados e a agressora, acompanhada pelos pais, foi conduzida à delegacia de polícia da infância e da juventude. O conselho tutelar já foi notificado e as aulas na escola continuam normais. Ou seja, é normal existir violência. Então, a anormalidade que está sendo tratada aqui, tecnicamente, vai continuar. O que eu quero dizer? Cadê o Foucault na tela? Eu quero o Foucault de sunga xadrez aqui comigo para poder mostrar. A hipótese aqui é a seguinte: a violência é possível ser lida dentro de ambiente escolar, bastando as práticas educacionais estarem em dia. A relação em cadeia é a seguinte: essa escola, ela tem um histórico. Ela foi antes, há muito tempo atrás, de uma transformação compulsória em PEI. Ou seja, ela virou um programa de ensino integral. E repare, não é mais essa diretora. Essa diretora já está em outro lugar, em outra escola. Os cargos são rotativos dentro do estado. É importante reforçar isso. Mas olha que curioso. Não houve, por exemplo, a participação popular. Não se parou um sábado, não se parou um dia letivo. Não houve um webinário, não houve debate. Simplesmente tornou-se PEI. Recurso, o investimento deve ser igual para todos. Nesse modelo, se não estiver, ela já está excluindo, né? Se a escola tem uma quantidade
quantidade de aluno, e só uma parte vai ficar nessa escola de tempo integral, aí já demonstra uma exclusão, né, por parte do governo. O governo, ele investe muito mais na escola de tempo integral que nas outras escolas que são regulares. Então, o sindicato entende que se há recurso, o investimento deve ser igual para todos. E o Estado, ao implantar a escola integral, ele não garante o passe, né? Então, como que fica a situação do aluno que não ficar nessa escola? Para qual escola esse aluno irá? Então, são reclamações corriqueiras que chegam até o sindicato, que as escolas de tempo integral, eu estou falando em nome da entidade, da escola, né, na comunidade. Então, a comunidade, você vai ser deslocado para outra escola, aí ocorre o efeito dominó, você pode ficar adido, você pode deixar o professor da outra escola a qual você vai ser removido adido, e nem a direção, nem a diretora, né, tem como garantia que ela vai ficar na escola de tempo integral. Bom, o sindicato se posicionou contra, todo o restante da equipe de coordenação, inclusive a gestora, se apresentaram à escola integral como otimismo, e aí a gente tem, com relação à mesma escola, a escola também tem creepypasta. Um dos professores na escola mantém creepypasta, que mistura factoides e fatos com lendas, abre aspas, urbanas. Dentre contos de atentados escolares, dentre outras coisas que se mantém nessas creepypastas, alunos cujos nomes estavam, na década de 90, estavam na lista que era pregada na igreja da cidade, com as pessoas que eram juradas de morte, em tempos que aquela escola, aquele bairro era ainda mais violento, esses alunos assombram a escola. E o que assombra também pode ser, dentre outras coisas, o efeito manada, o efeito rebanho, sei lá, entende como quiser, aquele efeito de ação coletiva, né, de validação de ações violentas. E um professor manter um blog, uma creepypasta contando histórias de horrores, lendas urbanas ou factoid, também não ajuda muito. Aqui a lista de mortos de Novo Horizonte. Aqui nós temos outras coisas que tem naquele blog de um professor. Então qual que é a situação ainda? Outra coisa que é significativa para uma esfera de uma escola violenta é o comportamento dos próprios educadores, cara. Por isso que a gente entra na hipótese, eu sempre trabalho com a hipótese, parte da violência é produzido por nós, e a gente tem que parar de produzir essa violência. Então, por exemplo, piadas que acontecem no meio de professores, que DM no uniforme escolar significa doente mental, uma piada capacitista. Dizia que na época é uma lenda, entre aspas, mas a gente percebe também um tom de dissimulação aqui, de repente. Será? Pelo que eu conheço de sala dos professores de algumas escolas estaduais, eu boto uma fé numa certa dissimulação ainda. O cara é um blog colocando isso a público. Cara, se é um bullying, se é algo que é pra conscientizar, a primeira coisa que se faz é reserva isso a uma sala de aula, reserva isso a um debate. Quando você publica isso, muitas vezes você pode estar induzindo pessoas ainda mais a não pararem de rir disso. Mas enfim, isso é outra discussão, outro debate. E sempre assim, saudosista, noventista, etc. Os rumores da lista de morte teriam começados na década de 90, época que quermesses eram subterfúgios da bandidagem. Veja como esse professor coloca a própria comunidade para qual ele ensina. Na época, eu sempre frequentei a quermesse do São Lucas e nunca fui bandido, mano. Olha como a cultura do pobre chega dentro dessa escola. Na época que as quermesses eram subterfúgios da bandidagem, onde bebiam corote. O corote não existia nos anos 90. Existia? Eu acho que não. A gente tomava bastante chá do vinho e tal. Você vê como meio que dissocia, né?